Bem, pessoal, então vamos continuar falando das aplicações das leis de Newton e agora nós vamos falar sobre as polias, ou máquinas de etudo, também como são conhecidas, tá bom? Polias são máquinas simples utilizadas para elevar objetos. Basicamente, a função da polia é essa, por meio de cordas ou fios, por exemplo. As polias, elas são largamente utilizadas na construção civil para levantar materiais de níveis diferentes. É um exemplo que eu coloco para vocês aqui, para vocês poderem visualizar, é esse daqui, ó. Esse aqui, por exemplo, você pode elevar um objeto, né, de uma massa qualquer através de uma polia. Um exemplo como esse, o que você faz é mudar a direção da força aplicada. Então, nesse sentido, você consegue aplicar uma força menor para mover o objeto nessa ideia de mudar essa inclinação das forças, tá bom? Vamos entender como funciona melhor essa ideia de polias já com algumas aplicações bem simples. Vejamos. Considere comigo, por exemplo, a seguinte figura. Nessa figura eu tenho uma polia fixa a um teto, por exemplo, e essa polia, considere comigo que ela tem massa desprezível. Sobre essa polia eu tenho dois corpos que estão apoiados. Um corpo de massa MB, tá bom? E um corpo de massa MA. E aqui eu tenho uma corda pendurando esses dois corpos, também de massa desprezível, e essa corda ela é inextensível, ela não estica e nem encolhe, tá bom? Então, o que é que acontece? Em relação ao corpo B, eu tenho um peso, né, puxando esse corpo B para baixo, e eu tenho também sobre ele uma tensão que vai puxar para cima. Olha aqui como é que funciona, tá bom? Já em relação ao corpo A, eu tenho também um peso que está atuando sobre o corpo, puxando para baixo, e eu tenho também uma tensão na corda, puxando esse corpo para cima. E aí, a depender de como funcione cada massa, né, da intensidade de cada massa, um desses irão ganhar. Não sei se é ganhar, que eu digo é que eles vão, né, se locomover, vai cair para um lado ou para o outro. Nesse tipo de problema, o que é solicitado geralmente? O que é solicitado geralmente é a aceleração do sistema e a tensão na corda. Eu já chamo a atenção de vocês em relação a uma coisa. Observem bem comigo o seguinte. Vejamos só. É uma corda só. Então, não pense que aqui nesse tipo de problema você vai procurar encontrar duas tensões. Será uma tensão só, tá bom? Então, é assim que nós vamos pensar inicialmente para resolver esse problema. Então, o que é que temos nesse problema? Vejamos só. Vamos fazer uma consideração inicial, tá bom? Para poder entender melhor como é que funciona esse problema de polias. Considere, por exemplo, que a massa de A, a primeira consideração que vamos fazer, é maior que a massa de B, tá bom? Essa é a nossa primeira consideração. Massa de A maior que a massa de B. Então, o que é de se esperar? É de se esperar que o corpo de massa A, ele puxe o corpo de massa B. O corpo de massa A, ele desce, enquanto o corpo de massa B, ele vai subindo, tá bom? Nós sabemos que força resultante da segunda lei de Newton, ela é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante que vai atuar sobre o corpo de massa A? Força resultante vai ser o seguinte, né? Olha, veja só. Eu tenho o peso que está puxando, peso de A, menos a tensão, vai ser igual a massa de A, tá bom? Vezes a aceleração. Essa aceleração é a aceleração do próprio sistema. Já em relação ao corpo B eu tenho o seguinte. Quem vai vencer essa competição? A tensão que está puxando para cima ou o peso que está puxando para baixo. Lógico, nós já sabemos, né? Porque a massa de A é maior que a massa de B, esse corpo vai estar subindo. Então eu digo que a tensão menos o peso de B vai ser igual à força resultante, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Entendendo essa ideia inicial, fica bem simples para resolver os nossos problemas. Vamos tentar então atribuir alguns valores à massa de A e à massa de B para ver como é que funciona, tá bom? Primeiro, vamos considerar que a massa de A seja igual, por exemplo, a 3 kg. Isso implica para mim que o peso de A vai ser igual à massa de A vezes a gravidade, né? Que vai ser 3 vezes a gravidade, que é 10, ou seja, será 30 newtons, tá bom? E o que é que acontece aqui em relação à massa de B? A massa de B, eu vou dizer que ela tem um valor, por exemplo, de 2 kg. A massa de B tendo o valor de 2 kg, isso vai implicar para mim que o peso de B vai ser igual à massa de B, que é 2, vezes a gravidade, que é 10, ou seja, vai ser 20 newtons. Então, tendo essa ideia inicial, a gente já pode, por exemplo, encontrar a aceleração.
Vamos lá, quanto vale aqui, né, nessa primeira linha, quanto vale o peso de A? O peso de A nós já sabemos que vale 30, menos a tensão, igual a massa de A, que vale 3, vezes a aceleração. Isso nós já sabemos. Aí eu repito aqui para essa linha, agora aqui embaixo. Tensão, menos o peso de B, que é 20, igual a massa de B, que é 2, vezes a aceleração. Então, esse sistema aqui que nós temos que responder, tá bom? Então, eu somo essas duas equações. E o que é que eu terei aqui no caso? Terei 30 menos 20, que vai dar 10. Tensão menos tensão dá 0, né? Eu tenho tensão aqui, ó, menos tensão dá 0. E 3A mais 2A, pessoal, dá 5A. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, 5A igual a 10. Portanto, A vai ser igual a 10 dividido por 5, que vai ser igual a 2. Ou seja, a minha aceleração nesse caso, A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a ideia que temos que resolver em relação aos problemas de polias. Eu podia também, pessoal, por exemplo, encontrar a tensão que está atuando sobre a corda, né? Então, para encontrar a tensão que está atuando sobre a corda, eu poderia usar, por exemplo, a equação, essa equação aqui, ó, para encontrar a tensão que está atuando na corda, porque eu já conheço o peso de B, que vale 20, né? Tá aqui, ó, o peso de B. Conheço a massa de B, que vale 2, e conheço também a aceleração. Então, a gente pode substituir da seguinte forma para resolver esse problema. Vejamos só, eu sei que T menos peso de B vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. O peso de B, nós já vimos que é 20, igual a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que também encontramos 2. Então, a tensão vai ser igual a 2 vezes 2, 4, esse 20 muda de membro, então muda de sinal, vai ficar 4 mais 20. O que acontece comigo, então, é que a tensão na corda vai ser igual a 24 newtons, tá bom? Então, essa é a ideia básica para resolver problema de polias, em que envolve essa discussão que eu acabei de mostrar para vocês. Pessoal, não esquece de curtir os nossos vídeos, se inscrever no canal, deixar um comentário. E se por acaso não entendeu algum detalhe ou se tem alguma sugestão de problema, não esqueça de deixar nos comentários. Nós vamos ler e tentar responder todos os comentários, tá bom? E se possível, se vocês sugerirem algum problema, alguma sugestão de problema, nós também iremos resolver, tá bom? Então vamos dar continuidade às nossas aulas no próximo vídeo.